Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas páginas, na nossa página, melhor dizendo, do YouTube como também do Facebook. Já estamos no ar nesta edição única da semana, de sexta-feira, do debate político, que lhe traz o melhor das discussões que tem que ver com a arena política. E para o dia de hoje não vai ser diferente, não vamos fugir à regra, vamos sim falar sobre política, vamos falar sobre os problemas do país, mas também algumas iniciativas que têm sido levadas a cabo para garantir aquele que é o desenvolvimento da nação moçambicana. Vamos olhar em diversas perspectivas a partir das análises dos nossos analistas que se encontram já cá na mesa. Primeiro vamos falar sobre o Presidente da República que apresentou na Bélgica o plano para transformar Moçambique em potência energética e logística. Vamos tentar perceber, a partir dos analistas, qual é a percepção que eles têm em relação à apresentação deste mesmo plano, se é de fato uma estratégia que vai garantir o desenvolvimento de Moçambique de forma mais acelerada ou se trata de apenas um plano de diplomacia para atrair mais investidores para a nação. Caro internauta, se quiser saber quais são os outros temas, continue ligado a nós até o fim desta transmissão. Que comece o debate. Tenho mesmo ao meu lado direito o magnífico reitor Júlio Gonçalves. Muito boa noite, magnífico reitor. Temos a oportunidade hoje de falar logo em relação ao Presidente da República que esteve recentemente na Bélgica a apresentar este plano para transformar Moçambique numa potência energética, mas também logística. Como é que olha para a apresentação deste plano? É de fato um plano que visa não apenas atrair investidores ou é apenas uma estratégia por parte do Executivo? Muito boa noite e tem também espaço para a apresentação dos pontos prévios. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar a si e agradecer a si por ter me convidado cá a estar. Saudar os meus colegas do painel, o Dr. Mulungu e o Dr. Pangai. E, por outro lado, os telespectadores que estão acompanhando a partir dos diferentes pontos deste país e diferentes plataformas digitais. Relativamente à questão, primeiro coloco o meu prévio. O meu ponto prévio é mesmo estar relacionado com a questão da festa dos muçulmanos que hoje está-se a comemorar em todo o território nacional. Sobre isso, quero endereçar, através desta televisão FTV, endereçar as minhas felicitações a todos que confessam a religião muçulmana pela passagem deste Eid Mubarak. Como se sabe, a religião muçulmana é uma religião de paz, de alegria e de concórdia. E quero estender essas minhas saudações ao povo, à população que vive na zona norte do país, em particular a província de Cabo Delgado, que algumas dessas populações, embora seja seu dia hoje a comemorar essa festa, mas não conseguem o fazer por quanto a questão do terrorismo lá, e desejar votos que aquela população o mais rápido possível encontre a paz merecida. Relativamente à questão que se coloca do presidente Daniel Francisco Chapo, quando o plano de transformar Moçambique, olha, isto não só seja uma questão
estratégica da diplomacia, diplomacia silenciosa, é que Moçambique reúne consigo vários recursos naturais, me refiro recursos estratégicos para o desenvolvimento do país e do mundo. Olha, só para ver, por exemplo, a questão dos recursos minerais. Nós temos o nosso país um pouco quase de tudo, inclusive em alguns sítios deste território nacional ainda não foram explorados. Existem no subsolo vários recursos minerais. Mas naquilo que até agora já se pode falar, estamos a falar da bacia do rio Rovuma, onde temos grandes quantidades de gás, grandes quantidades de petróleo. Estamos a falar também de areias pesadas em Moma. Estamos a falar de areias pesadas aqui no Vilanculos, etc. Então, esses recursos naturais, eu penso que estamos em condições, sim senhor, aos poucos, em parceria com outros pontos do planeta, desenvolver o país e transformar nisto aqui como uma referência a nível continental em termos de questão de fornecimento de energia. De um lado, mas também não esqueçamos a nossa Bora Bassa, e agora também está a erguer outra fonte aqui de barragem. Então, esses recursos hidroelétricos e bem como marítimos que nós temos aqui são suficientes, portanto, para nós dizermos assim, vamos utilizar a diplomacia, o nosso conhecimento, o país se transforma num fornecedor de recursos de energia elétrica, as fontes de energia, diversos tipos de energia, de um lado. Mas, por outro lado, também a localização geográfica de Moçambique, como sabe, nós estamos aqui na parte oriental da África, nós temos os nossos portos, o porto de Maputo, temos o porto da Beira, temos outro porto de Nacala, que são portos de maior profundidade e que podem ser aproveitados, principalmente o porto de Nacala. Entretanto, aí já podemos conseguir desenvolver a parte de transporte e logística para fornecer os países Interlândia e outros países que também podem necessitar. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passo então para si, professor Pangaia, muito boa noite. Tem claramente o espaço para a apresentação dos pontos prévios, também em 3 minutos. Vou pedir-me que seja realmente breve, visto que temos 4 temas a serem enrolados nesta mesa, mas em relação a este primeiro tema que nos é proposto nesta edição do debate político, professor Pangaia, Moçambique tem infraestruturas suficientes para se posicionar como potência logística regional? Não, infraestruturas não tem, mas recursos ele possui, não são tantos. Temos que pode ser produzida energia hidroelétrica, a HCB já está aí, temos a Pandaucua, que poderá ser uma das maiores em África e no mundo, e temos o carvão coque em abundância, e temos igualmente o calor em abundância, temos o ar para produzir energia eólica. Então, temos vários recursos para além do gás que temos no país. Então, Moçambique, de fato, ele, aproveitando desses recursos, pode ser uma potência energética no mundo. Pontos prévios que tenho tem a ver com uma sugestão ao governo para que possa reduzir os salários dos presidentes do Conselho de Administração aqui em Moçambique. Os salários que esses presidentes estão a receber são extremamente altos comparativamente com o cenário que o país hoje atravessa. Podemos dar o exemplo do PCA da eletricidade de Moçambique, que recebe cerca de 1,2 milhão de meticais por mês, e 70% desse salário é pago em dólares.
ele tem outras regalias como subsídio de representação, que varia entre 30% a 40%. Ajudas de custo quando ele sai ou está aqui dentro. E outros benefícios como viaturas, casas e outros privilégios. Então, sugere-se aqui o governo para poder entrar nas instituições públicas para poder reduzir os salários que estão a ter. Alguns casos já têm os salários dos PCAs chegam a ser 140 salários mínimos que ele recebe. Isso é chato. Se estamos a falar de uma pessoa só que está a receber 140 salários mínimos, só ele, significa que está a ocupar o emprego de 140 cidadãos. Poderia ele estar a pagar no salário mínimo. Então, sugere-se o governo para poder atacar essa situação e reduzir essas mordomias. Outra questão é a Procuradoria-Geral da República, em Moçambique, está a processar a Mosal por considerar que a decisão de suspender as atividades da fundição de alumínio foi tomada de forma ilegal e unilateral. A Procuradoria-Geral argumenta que a suspensão da atividade exige uma deliberação unânime dos sócios em Assembleia Geral, o que não aconteceu. Então temos esse barulho que a PGR já submeteu isso e colocou isso e deu um ultimato de 5 dias a Mosal para repor a legalidade e informar sobre as diligências efetuadas. E ameaçou, dizendo que caso a empresa não cumpra esse prazo, vai enfrentar consequências criminais, incluindo acusações de desobediência. Então temos esse baile agora que vai poder ocorrer em face da suspensão das atividades pela Mosal. Muito bem. Sim, dizendo isso, olha, nós temos estado aqui, eu não sei como é que vai poder garantir com que o país seja uma potência energética, porque os imperialistas, eles não querem que isso aconteça, eles tudo fazem para que nós mantenhamos-nos na dependência. Se for efetivamente para tornar Moçambique uma potência energética, essa energia não vai beneficiar a nós, beneficiará ao trem. Digo isso porque veja neste momento que o país está a explorar carvão, mas é proibido de poder fazer o uso desse carvão para centrais térmicas, para outro tipo de fábricas de fundição. O país não pode fazer isso, mas eles estão a explorar o carvão e a carregar para os países deles. Eu até vi uma vergonha em Tete, em Moatize, que alguém entendeu usar o carvão para poder fabricar enxadas. Foi preso pelo fato de estar a poluir o ambiente. Mas aqueles que estão a levar carvão vão fazer o que? Não vão queimar. Por que nós somos proibidos de usar carvão? É essa situação que temos que refletir. Neste momento, por exemplo, nós não devíamos estar aqui a depender só da HCB, que agora está a pressentir a questão da seca e reduziu drasticamente a sua capacidade de produção de energia. Nós, nessa altura, teríamos as centrais térmicas a poder fornecer energia. Mas, no entanto, havia centrais térmicas aqui no país, foram todas desmanteladas, porque temos que ter energia limpa. Mas eles, por sua vez, vão buscar o carvão para também ir queimar. As centrais térmicas queimam o carvão e eles pegam o carvão também para ir queimar, para ir poluir. Eles podem poluir e nós não podemos. Nós temos que ter energias verdes, entre várias outras histórias que aqui falam. Eu até tenho nojo de ver alguns moçambicanos que vêm defender essa teoria, sabendo que os maiores poluidores estão a usar, mesmo o Ocidente, depois de ter perdido o negócio de gás e petróleo com a Rússia, muitos deles voltaram às centrais térmicas. Mas nós somos proibidos a fazer isso. E eu não vejo isso como algo que provavelmente pode vir a beneficiar a nós. Vamos sim usar esses recursos e no fim do dia vai assemelhar-se com essa questão de carvão que está a ocorrer. Veja, por exemplo, Burkina Faso, Mali, Níger. Eles tinham aí muito urânio
que estava sendo explorado pela França. A França pegava aquilo e desenvolvia aí questões centrais nucleares, fornecimento de energia à França, mas, no entanto, esses países tinham um déficit extremamente alto de energia. É a mesma situação que estamos a ter aqui. Então, aguardemos que, efetivamente, nós sejamos potenciais fornecedores de energia, mas primeiro beneficiar o nosso país. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passo então para si, Caríssimo Mulungu, já para questionar que garantias existem para investidores internacionais no contexto da estabilidade jurídica e segurança do território moçambicano para que eles possam investir nesta área energética que pode vir a ser muito importante para Moçambique. Muito boa noite. Boa noite a si, Belize, aos meus colegas do painel, o professor Júlio Gonçalves e também o Dr. Pangaia. A saudação especial se estende para todos aqueles que nos acompanham a partir de casa e para toda a comunidade muçulmana, o Eid Mubarak, que de facto o sacrifício que foi verificado durante estes últimos dias tenha valido a pena, que Allah de facto purifique as vossas almas e vos conceda um brilho novo para essa nova trajetória pós jejum. De facto, é uma questão interessante que coloca e traz consigo, se calhar, um elemento que devíamos refletir em torno dele aqui em Moçambique, que é a questão da construção de portos secos. Os portos secos são portos que são estabelecidos um pouco distante ou na zona mais interior, de cada região que detém um porto ou que não detém um porto, de modo a servir de um meio que flexibiliza o processo tanto aduaneiro, de logística, mas também de importação e exportação de certos produtos. Ou seja, eu creio que Moçambique neste momento pode estar principalmente para o porto da Beira, de um porto seco que pudesse estar se calhar em Chimoio e pudesse auxiliar a funcionalidade e as atividades do Porto da Beira, porque este chamado do Presidente é muito importante, mas precisa de infraestruturas para poder, de facto, corresponder a um nível desejado. E esta infraestrutura, de facto, que traz consigo também as questões de segurança, é um porto seco. E Manica eu vejo que tem todas as condições para poder alimentar o Interland e tirando os produtos da Beira para o corredor da Beira e pode criar meios também de chegarem os produtos a este porto seco através de comboios, através de caminhões, mas no seu todo, se olharmos para o país e olharmos para essa pretensão do Presidente, precisamos de infraestruturas que possam de facto flexibilizar este processo e trazer uma dinâmica diferente da atual, de modo a que o ambiente seja muito convidativo. É verdade que as partes interessadas podem vir ajudar o Estado moçambicano a melhorar o ambiente de transitabilidade de produtos, bens, serviços, para, de facto, chegarmos a um nível em que nós desejamos e que haja esta mobilidade com uma determinada naturalidade, sem, de facto, custos extremamente elevados. Ou seja, se nós tivermos uma infraestrutura como estrada que flexibiliza esse processo, em algum momento haverá diminuição de custos daquilo que é a mobilidade dos caminhões e principalmente também dos comboios, dos portos para os locais onde desaguam essas mercadorias para conhecer os seus destinos finais. Então, em termos de infraestrutura, eu creio que precisamos de facto de melhorar a nossa infraestrutura para que ela seja convidativa. Portos secos, se calhar 3 portos secos, um porto seco na região norte, um porto seco na região do centro e um porto seco na região sul, poderiam de facto ajudar e muito neste processo. Agora, para questões de segurança que colocava, eu creio que esse é um ponto muito importante. Estes portos secos iam gerar emprego. Gerando emprego, geram de facto novas zonas em que jovens vão de facto abandonar as residências dos seus pais, dos seus encarregados
e vão, de facto, criar as novas zonas. E nessas novas zonas haverá uma necessidade de colocar um posto policial, um posto de saúde, escolas, e estes são elementos fundamentais para garantir a segurança, porque olha-se a presença do Estado através destas instituições sociais, ou seja, elas são tão simbólicas do ponto de vista do nosso cotidiano, mas do ponto de vista de segurança, elas têm muita relevância naquilo que é a garantia da presença do Estado a nível do nosso território. Então, por aí nós teríamos esta possibilidade de garantir a segurança. Agora, tem um outro elemento que levanta a Belize, que é muito importante, que é o nosso quadro jurídico. O nosso quadro jurídico precisa ser melhorado para evitar muitas burocracias, para evitar muita terceirização de alguns serviços que pertencem genuinamente ao próprio Estado, ou seja, deve ser o próprio Estado a executar estes serviços, para que haja aqui o respeito de princípios como a transparência e a previsibilidade. Porque quando nós não temos a previsibilidade, muitos empresários internacionais que estão habituados, por exemplo, a países como, vou usar aqui a China. China, em um dia é possível ter uma empresa, já toda ela formalmente concebida. Mas aqui em Moçambique ainda temos processos longos, avaliativos, processos que em algum momento convidam as pessoas para optarem por meios de corrupção. Então, em algum momento, deve-se refletir em torno desses nossos processos, os documentos, os vários gabinetes que devem passar para conhecer o festival de apreciação dos chefes e festival de carimbos, para, de facto, diminuir estes processos e, de facto, estancar um pouco a corrupção. Porque quando nós temos esses processos todos, há quem, em algum momento, por causa da sua própria agenda ou porque o chefe viajou, o processo chega no seu gabinete e fica por lá e há uma paralisia. Então, se nós diminuirmos isso, de facto, estes processos vão correr ainda mais. Se calhar, em uma semana, será possível no nosso Estado ter aqui uma empresa constituída, ou termos outros processos também e eliminarmos os famosos 15 dias, no mínimo, que o Estado deve, de facto, responder a um determinado documento. Então, é preciso melhorar o próprio ambiente, mas para melhorar o ambiente é preciso melhorar o nosso quadro jurídico, melhorar a nossa pauta aduaneira. A nossa pauta aduaneira ainda é muito deficiente, ou seja, em algum momento não tem, em alguns produtos, tabelas muito claras do ponto de vista daquilo que são as percentagens que as pessoas poderão pagar em processos de importações para poder desalfandegar os produtos. E essas questões, nós podemos olhá-los de uma forma minimalista, mas no final do dia elas reduzem aquilo que é a capacidade de coleta do próprio Estado de fins aduaneiros ou de divisas através de canais aduaneiros. Mas se tivermos uma flexibilidade nesses setores, o próprio Estado sairá a ganhar, porque em um dia poderá, de facto, despachar muitos produtos, poderá despachar muitas bagagens, e isso vai, de facto, fazer com que o Estado tenha mais capacidade de coletar. Ou seja, é assim como funciona a economia de escala. Quando nós falamos de economia de escala, estamos a dizer que, olha, o indivíduo produz uma agulha em 1 hora, mas aparece um que produz 100.000 agulhas em 1 hora e vende a um preço relativamente baixo. Então, estamos a olhar para esse indivíduo como sendo alguém que, de facto, está num processo de economia de escala, ou seja, de grande envergadura. Então, é preciso começarmos a organizar a nossa pauta aduaneira, o nosso quadro jurídico, para que ele seja convidado, que ele não seja um entrave para o empresário, mas que seja um benefício para os corruptos. Então, é preciso que trabalhemos nesse sentido para, de facto, esta ideia do Presidente da República que nós ouvimos na União Europeia, em sede, na Bruxelas, seja, de facto, materializada. Que Moçambique consiga se transformar em, de facto, um centro de logística muito importante. Temos os portos são os meios clássicos de alimentação a centros de logística. Então, é preciso que haja um melhoramento neste sentido. Agora, potencial
sob o ponto de vista energético, nós somos, porque temos, de facto, capacidade energética. Agora, aí vai diferenciar-se a questão da interpretação do que é ser potencial energético, mas se nós olharmos para a tabela, tanto de classificação ou ranking a nível internacional, parece que Moçambique é o segundo ou o terceiro estado com mais reservas de gás. Então, isso já nos coloca como um potencial energético. Então, aí podemos discutir questões de conceito e tudo mais. Então, eu creio que esta visão do Presidente da República, ela é possível sim, mas nós internamente temos que fazer o nosso trabalho para poder responder de facto ao nível desejado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangueira. Estou mesmo consigo, professor Pangueira. Peço que faça uma ligação direta. Gostava de perguntar mesmo em relação já ao segundo tema que nós discutimos, falando mesmo sobre a União Europeia, que anuncia agora um apoio de cerca de 20 milhões de euros em ajuda humanitária para este ano de 2026. Como é que destaca este apoio numa altura em que Moçambique já faz 50 anos e não se fez capaz de fazer face àqueles que são os efeitos das mudanças climáticas e também os outros fenómenos que têm devastado não apenas a cidade, província de Maputo, mas um pouco por todo o país? Como é que destaca este apoio? Talvez para mim não se trata de apoio. Apoio é aquilo que é uma doação grátis. Não é grátis o que a União Europeia está a fazer. Elas têm muitos interesses por detrás disso e nós vamos ter que pagar esses valores todos. De que forma? Geralmente, até algum momento, é abrir a mão à soberania do nosso país, entregarmos os nossos recursos a valor de banana, dentre várias outras situações. É muita pena que o país orgulhe-se sempre ou tenha essa dependência excessiva de outras instituições para poder viver. Nós deveríamos, paulatinamente, abandonar a mão estendida, pautarmos por aquilo que nós temos capacidade de fazer e, a partir dali, nós começarmos a evoluir paulatinamente. E o que está a acontecer neste momento, tais valores, se você há de ver, as instituições que vão poder receber as obras para fazer o uso desse valor. Muitas delas serão instituições estrangeiras e provavelmente até indicadas por essa União Europeia. Por um lado, vamos ter um certo valor a entrar no país, mas cerca de 90% desse valor são organizações dessa União Europeia que vão ganhar as obras, vão ganhar a execução das obras através desse valor. Então, praticamente, o que vai ficar para o país, talvez 5% a 10%. O resto está a voltar para eles mesmos, para nós, logo a seguir, podermos proceder o pagamento. O país tem que encontrar uma nova estratégia. Quando dizíamos, por exemplo, a questão das infraestruturas, esses valores deveriam servir para poder desenvolver as infraestruturas no nosso país, com vista a garantir o sustento de vários setores sociais. A questão da descentralização dos serviços públicos, eu acho que foi mal interpretada. Por exemplo, o setor da saúde descentralizou as atividades ligadas à saúde. Deram permissão ao privado a ter uma clínica, abrir um centro de saúde, dentre várias outras oportunidades que o Estado criou. Mas não abandonou os centros de saúde do Estado. Já não foi o mesmo que aconteceu, por exemplo, no setor de estradas. No setor de estradas, privatizaram tudo lá. Antes, nós no setor de estrada tínhamos as EQMEPs, essas que zelavam pela manutenção de estradas terciárias em cada província. E havia aí um lote de equipamentos que davam vazão a esse problema de algum buraco abriu-se ali ou a uma cova que se abriu lá, com aquele kit de um trator, de um caminhão. A EQMEP conseguia manter a circulação de distrito para distrito.
Mas, quando se chega a essa história de descentralização, mataram as equimepes. E hoje em dia, mesmo estradas terciárias, com alguns problemas, tem que se lançar um concurso para pegar um privado que vai faturar milhões para uma obra que, se fosse as antigas equimepes, estariam a realizar melhor e com menor custo. O mesmo aconteceu no setor de águas. O setor de água tinha os estaleiros provinciais de água. Esses ali realizavam obras de rotina junto das províncias. Era um braço, neste caso, do Estado. Mas mataram tudo isso, deixaram todas as realizações para o privado das obras de abastecimento de água. A água é algo social. Não deveria se privatizar todas as atividades ligadas ao setor da água. A semelhança do setor da saúde, que não se deixou a merecer a todas as áreas de saúde. Há um setor privado que está a ter os seus centros de saúde, clínicas, mas temos ainda o centro de saúde público. Então, no setor de água, para além da existência dos privados, deveria existir também uma mão do Estado, que neste caso eram os estaleiros provinciais de água, que faziam manutenção de rotina abaixo do custo daquilo que hoje em dia estão a cobrar. O mesmo nas estradas. Então é nesse contexto que o país tem que voltar a repensar sobre essas áreas sociais para não deixar a merecer do privado. Que exista alguma ação do Estado para que ela possa reduzir os custos de operação e manutenção das infraestruturas públicas. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Panguei, apesar de ter ido para alguns pontos que não estavam já alinhados para os temas de hoje. No entanto, magnífico reitor, como é que se pode garantir que os fundos cheguem efetivamente às populações mais vulneráveis? Afinal de contas, este apoio de 20 milhões de euros que a União Europeia coloca à disposição de Moçambique justamente para dar suporte às vítimas, especialmente das enxurradas que assolaram o país já nos últimos dias. Muito obrigado. Mas permita-me que, antes que eu comente nesta pergunta, permita-me que eu faça um pequeno comentário na primeira intervenção do Dr. Pangai, relativamente à questão à redução dos salários dos PCAs. Esse assunto é muito sensível, mas nós temos que também revisitar algumas normas nacionais. Entre elas, temos que revisitar a nossa Constituição da República. Eu não falo apenas do PCA, falo para qualquer. Mas neste momento, como se trata do PCA, eu vou para o PCA. O PCA, o salário que ele tem hoje, não sei qual é, nem quero saber. Não faz parte do meu hobby, procurar saber o que as pessoas ganham. O salário de qualquer pessoa é um direito. E como direito está plasmado na nossa Constituição. O salário de uma pessoa não se pode reduzir. É um direito adquirido e isso vem no abrigo do artigo 57 da nossa Constituição, da não retroatividade. Portanto, o que o doutor Pangai pode sugerir, que provavelmente queria dizer isso, é de que o Conselho de Ministros reveja a questão dos salários dos PCAs, se for o caso, e aprovar-se uma nova tabela de salários aos PCAs. Mas ao aprovar-se essa nova tabela salarial para o PCA, não vai ser aplicável aos PCAs em exercício, porque eles têm, já ganharam um direito e por isso que, por exemplo, não sei se lembra, no passado, nós tivemos aqui a Lei 4/80. A Lei 4/80, o que ela referia? A Lei 4/80
foi do ano 1980, dizia que o técnico médio tinha um salário igual a 8 milhões. Naquela altura, 8 milhões, atualmente são 8.000 meticais. Mas nós tínhamos pessoas que já estavam em exercício em muitas instituições, que já estavam a ganhar mais que 8 milhões, ganhavam 12 milhões. Essas pessoas, muito menos, não tinham o grau acadêmico que se exigia, que era o nível médio. Tendo sido aprovada a lei 4 para 80, foi se aplicar apenas àqueles que estavam a entrar na função pública com a categoria do técnico médio. As pessoas que já estavam a exercer a função, embora não tivessem o nível, porque já tinham conquistado como que se diz, um direito, então não foi abrangente. Então, é mais ou menos isso que eu queria aqui clarificar, que por mais que hoje o Conselho de Ministros tome uma decisão para reduzir o salário, não vai ser reduzir o salário do PCA, mas sim vai ser uma tabela a observar a partir dos próximos que serão nomeados aos cargos D e por aí em diante. Relativamente à questão dos 20 milhões de euros como apoio da União Europeia a Moçambique. Exato, como garantir que cheguem de fato às populações mais vulneráveis? Eu penso que, primeiro, esse tipo de apoio, esse apoio, não veio ao acaso. É porque, na minha opinião, a União Europeia está de olhos para Moçambique e nota as evoluções, as políticas públicas que estão sendo implementadas e aquelas outras que estão em carteiras para sua implementação, e notou que a União Europeia notou que Moçambique é um terreno que dá para apoiar. É verdade também que a atual conjuntura, a organização administrativa hoje existente, é fácil, sim senhor, que esse dinheiro, esses fundos, cheguem às pessoas necessitadas. Para o efeito, nós precisamos uma melhor organização, estamos organizados, melhorarmos mais a questão da nossa organização, temos o NGD, que está aí. Notem que houve apoios a uma das províncias do nosso país, neste caso a província de Gaza, e com alguma situação anômala que aconteceu, houve denúncias. Então significa que agora, hoje em dia, já a visão é outra do próprio beneficiário de algum bem, ele está atento e sabe que ele vai se beneficiar nisso e sempre vai ser. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que aos nossos governantes, ao recebermos esses recursos, façamos tudo por tudo para que esses recursos cheguem, na verdade, às pessoas necessitadas, que são tantas pessoas que estão ali. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Caríssimo Mulungu, o que é que o país mais precisa neste momento? É de ajuda humanitária ou reformas estruturais profundas que assegurem que Moçambique deixe de ser dependente financeiramente ou em todos os outros contextos e passe a ser, de fato, independente? Bem, eu creio que Moçambique precisa das duas coisas. Todos os Estados precisam de ajuda humanitária, mas precisam também tomar decisões estruturantes de modo a melhorar o seu próprio ambiente para, de facto, diminuir algumas dependências. E esta questão que me coloca, ela vem, de facto, me colocar uma necessidade de clarificar, se calhar, alguns detalhes. Apoio e financiamento são duas coisas distintas, ou seja, apoio é para questões sociais, quando há determinados fenômenos naturais a decorrerem, como ciclones, como enxurradas, como inundações,
e tudo mais. Então aí os Estados recebem apoios das organizações internacionais, mas também de outros Estados que têm mais capacidade. E o apoio pode vir, de facto, em forma de equipamento, pode vir em forma de produtos, pode vir também em forma de dinheiro. Agora, a finança é para projetos específicos. Então, ou seja, o Estado tem um projeto, como o projeto Padancoa, é um projeto que necessita necessariamente de finança, ou seja, de um financeiro, alguém que vai financiar, aquele que vai colocar dinheiro. Então, são duas coisas distintas uma da outra e cada uma tem a sua própria interpretação. Então, esta questão de apoio em 20 milhões de dólares. Esse euros. apoio de 20 milhões de euros. Primeiro, a própria União Europeia, ela se projeta como um líder moral para o nosso Estado. Ou seja, nós passamos a ter um comprometimento moral com a própria União Europeia porque é um Estado que solidariza-se com questões de desastres naturais que têm ocorrido dentro do nosso território. Mas, ao mesmo tempo, a própria União Europeia projeta-se internacionalmente como sendo uma organização que tem muita preocupação em questões sociais de cada Estado. Então, estas são as primeiras duas vertentes. A outra é que a própria União Europeia, ao fazer isso, ela garante um ambiente fértil a nível nacional para, de facto, ela sempre conseguir interferir ou, de facto, conseguir sempre um espaço favorável naquilo que é a sua projeção política. Ou seja, se a União Europeia, depois de dar 20 milhões de euros para uma ajuda humanitária, necessitar de algo dentro do território nacional, as dificuldades serão extremamente reduzidas. Ou seja, a possibilidade de nós cedermos como Estado é de mais ou menos 80%, porque ela já demonstrou ser alguém que, de facto, está preocupada com questões a nível nacional. E outro ponto, temos que recordar que as grandes multinacionais que nós temos a operar neste momento na zona norte do país pertencem, de facto, a Estados que estão dentro da própria União Europeia. Então, o mapa geoeconômico da própria União Europeia, em algum momento, ela gravita em torno de uma atenção exacerbada ao Estado moçambicano. O terceiro elemento é que, com esta crise energética internacional e principalmente agora com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o gás de facto disparou o seu preço. E disparando o seu preço, Moçambique é um dos estados que é visto como uma possível solução. Por quê? É mais fácil tirar o gás de Cabo Delgado e que vai de facto percorrer a zona do canal de Suez até poder, de facto, chegar à própria Europa. Ou seja, aqui olha-se para uma questão de transporte, do ponto de vista racional, como, de facto, Moçambique, a sua posição geográfica, permita, em algum momento, uma facilidade para escoamento destes produtos. Então, é, de facto, nestas vertentes, ou seja, quando uma organização internacional faz esse tipo de doação, ela está a pensar nesses todos os elementos, ou seja, de um elemento de caráter moral, pensa-se em vários elementos de caráter material. Ou seja, Belize, se nós pudermos, de facto, lhe oferecer 1000 meticais por cada painelista que está aqui, o Belize pode nos obedecer todo o final de semana. Podemos o mandar até ir a Baixa a pé. Porque o Belize já tem, de facto, aqui um dever moral, um compromisso moral, porque recebeu de nós 3.000 meticais. Igual aquele nosso irmão, nosso primo, sobrinho ou tio que tem posses. Quando há reunião nas famílias, antes da sua chegada, as reuniões não têm o seu início, porque é ele que detém a capacidade financeira. Então, ele, de facto, tem uma influência nas decisões que serão tomadas. Então, é mais ou menos nessa vertente que a própria União Europeia projeta-se nos Estados.
Ou seja, vamos doar 20 milhões de meticais, mas quando tiver decisões pontuais, nós teremos, de facto, como dizes muito bem no fim de cada programa, faca e o queijo na mão para poder decidir. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Eu sei que quer intervir em relação mesmo a este ponto, de forma muito rápida, já para passarmos para o próximo tema. Temos também interesse em falar sobre o terceiro e o quarto, que também são colocados nesta mesma mesa. Professor Pangai. Sim, por que a União Europeia está a financiar ou a apoiar Moçambique e a África no geral? Essa questão deve ser colocada e refletida para cada moçambicano. Temos esse ditado de que não existe o almoço grátis. Temos que perceber os interesses da União Europeia, que é o Ocidente, o qual colonizou durante muitos anos a esta África. Neste momento é a União Europeia que está a financiar em 85% do orçamento da União Africana. Está a financiar igualmente o orçamento da SADC, os países da nossa região. O que os europeus desejam conosco cá? Eles querem, de alguma forma, poder ter acesso a recursos naturais, a custo que eles mesmos possam definir. Eles querem oportunidade de investimento para os países deles. Ao carregar os nossos recursos para os países deles, a preço que praticamente eles decidem em face dessa situação. Isso é como se fosse um assédio, não é? É um assédio. Esses apoios todos estão a assediar o nosso país para que, na hora das negociações, nós não tenhamos resistência de poder oferecer as nossas riquezas com base nesta questão. É por isso que ninguém deve aplaudir a esses apoios. Vamos sim. E depois veja só que os tais investimentos que nos trazem são maioritariamente para poder pagar salários e não para poder erguer infraestrutura, na verdade. Porque quando você analisa os salários absurdos que os presidentes dos conselhos de administração estão a receber e ver a indústria, o tipo de indústria que o país tem para poder produzir esses salários, não existe. Então, os salários que os PCA estão a receber, dentre outros quadros, advêm desses valores que o Ocidente, principalmente da Europa, doa. Veja, por exemplo, quando eles falam da democracia, há pouco tempo nós vimos Congo-Brazzaville, o presidente acabou de ser reeleito pela quinta vez consecutiva. E está velho. A União Europeia está lá. Onde está, neste caso, essa questão da comunidade internacional para poder intervir em situações desta natureza? Quer dizer, uma leitura rápida é que o Ngwesso, no Congo-Brazzaville, ele está a ser um menino bonito para o Ocidente, razão pela qual não se importam da alternância política naquele país. Então, extremamente chato o que está neste momento a ocorrer no país. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai, a dar então por encerrada a discussão em relação ao apoio da União Europeia em cerca de 20 milhões de euros. Vamos então passar para outra questão que pode levantar ainda mais preocupação. Afinal de contas, Moçambique está a passar por uma fase realmente preocupante e recentemente, mesmo nesta mesa, nós falamos em relação à questão do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e já foi anunciado que as tropas ruandesas pretendem sim sair do teatro operacional a norte. Magnífico reitor, uma vez mais estou consigo. Vamos partir para esta questão que já preocupa Moçambique desde o ano 2017 e até o momento não há uma resolução, pois o terrorismo tem estado a evoluir, tanto é que chega inclusive a ameaçar Nampula e
o que é que se pode pensar daqui a 5 anos, caso este problema não seja mitigado. Mas uma pergunta já em relação a isto: as tropas ruandesas estão preparadas, aliás, as tropas de defesa nacionais estão preparadas para assumir o controle no Teatro Operacional Norte? Bom, é um assunto muito sério. Estamos a falar dos assuntos relacionados com a defesa da soberania, e isto que nós vamos falar aqui, o próprio inimigo que está lá, o terrorista, vai acompanhar. Tudo que a gente vai dizer aqui, ele vai acompanhar e vai tirar as suas ilações. Eu acho que o nosso país, se não está, deve estar preparado. E também era de esperar que a força ruandesa um dia havia de sair, não ficaria cá permanentemente. Por isso que me parece que as lições, as aprendizagens, o que eles transmitiram ao nosso exército, alguma coisa ficou conosco, vai ficar conosco. Mas também não é só a força ruandesa, temos outras parcerias, como sabem, a própria União Europeia está nos apoiando, etc., na preparação dos homens para encarar qualquer que seja a situação de segurança e estabilidade deste país. Entretanto, também quero acreditar que neste momento 100% nós podemos não estar preparados, mas vamos nos preparar, porque quando isso acontece ninguém sabia. Aliás, eu acompanhei há pouco tempo, por isso vou me sustentar nisso. Foi ontem ou antes de ontem. Acompanhei aqui nos órgãos de comunicação social que Sua Excelência o Presidente da República não tem conhecimento sobre isso. Então, se ele não tem conhecimento sobre isso, e eu quero acreditar que isso pode ser uma questão de especulação, por aí, agitação, são conversas dos corredores. Então, por isso eu também, como ainda não vivo de fontes seguras, eu vou me abster muito de desenvolver o assunto, mas, repito, se não estamos preparados hoje, eu penso que amanhã podemos estar mais preparados. Mas, muito bem, de forma já para esclarecer, talvez trazer também algum subsídio, é que o Presidente da República esteve já na Europa a buscar o financiamento para que a questão de Cabo Delgado fosse resolvida. Inclusive, este é um assunto que já foi amplamente divulgado pela mídia, não apenas nacional, como também internacional, ao nível de África, como também ao nível da Europa. Pelo que Professor Pangaia, vamos conversar mesmo em relação a esta questão. Eu sei que tem falado muito acerca do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e pode ter alguma coisa mais a dizer em relação a esta questão que preocupa não apenas aqueles que se encontram em Cabo Delgado, mas em todo o país, inclusive aqueles que fazem parte do governo. Afinal de contas, é vontade de todos que esta questão seja resolvida. Moçambique tornou-se dependente do apoio externo em todas as vertentes, especialmente na defesa? Sim, praticamente sim, mas agora há uma oportunidade de poder transferir os pagamentos que estavam sendo efetuados aos ruandeses, passar para as nossas forças de defesa e segurança. Temos aqui, não é segredo isso, já foi dito, que os ruandeses recebiam 20 milhões de euros para cada período de 36 meses, para além do valor que está no segredo dos deuses, que o governo moçambicano igualmente pagava aos ruandeses. Mas, no entanto, hoje os ruandeses estão a dizer que 20 milhões de euros está muito aquém das operações militares que eles estão a realizar em Cabo Delgado. Para eles, esse valor deveria se multiplicar por 10. Muito bem, o valor deveria se multiplicar por 10, mas faço uma pergunta: qual é o real impacto das forças ruandesas no terreno? Não, neste momento tem-se dito que eles conseguiram recuperar
alguns postos administrativos, inclusive a Mocimba da Praia, mas não foram eles apenas, os nossos jovens da Força de Defesa e Segurança estavam na dianteira, segundo os relatos que ocorreram depois da recuperação de Mocimba da Praia, assim como os outros pontos. Igualmente, nós temos estado a ver, dia após dia, são nossos jovens que estão a morrer em frente do combate, mas raramente a força ruandesa ela está a enfrentar diretamente aos insurgentes. Praticamente essa força está, neste momento, nas redondezas das multinacional total, não é? Que está a proteger aos próprios interesses dos europeus. Então, se a Europa, neste momento, ela pretende retirar esses pagamentos, então ela deve ter o plano B de quem vai poder defender a Total Energia, que está para os interesses da própria União Europeia. Eu acredito. Pode ser até um anúncio aqui de que já iremos respirar fundo, que os insurgentes já não estarão a desestabilizar Cabo Delgado. Provavelmente a União Europeia já deve saber disso, razão pela qual que não vão poder financiar mais aos ruandeses, porque deve ter uma informação privilegiada de que os insurgentes vão sair em Cabo Delgado. Porque se eles não têm essa informação, qual é o plano B que eles possuem, nos apresenta para poder defender os seus interesses lá em Cabo Delgado? Vimos que eles retiraram a cláusula da falta de segurança e retomaram Moçambique para poder continuar com o projeto. E agora dizem que vão retirar aqueles que estavam lá a defendê-los. Então isso dá para nós podermos começarmos a respirar fundo, de que eles têm interesse, sabem de que já não vamos ter terrorismo em Cabo Delgado. Eu não acredito que a União Europeia vai deixar a Total Energia a merecer dos insurgentes para poder queimar aqueles equipamentos todos que estão lá. Então é uma questão de reflexão. Eu acho que provavelmente neste momento pode existir uma situação de... Porque nós temos homens, temos soldados, a logística apenas que está em falta neste momento. Basta transferir os valores que estava-se a pagar aos ruandeses para o nosso exército, nós defenderemos este Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangueia. Caríssimo Mulungu, a segurança em Cabo Delgado é hoje sustentável sem o apoio internacional, mas falando mesmo em apoio internacional, qual é o papel que continua a ter a cooperação regional da SADC? Bem, a cooperação regional, a nível da SADC, continua a ter um papel preponderante, principalmente na questão da troca de informações, para poder, em algum momento, Tanzânia, que é vizinho de Cabo Delgado, temos Malawi e temos vários estados como Zâmbia, Zimbábue, continuem num setor integrado de troca de informação a nível da inteligência, para que os próprios insurgentes ou terroristas, de facto, não tenham um espaço muito formidável para poder atuar. E tocando concretamente na questão do Ruanda em Cabo Delgado, em algum momento percebemos que os perímetros de segurança que foram criados, em algum momento eles propiciavam uma estadia dos terroristas em zonas altamente vulneráveis, ou seja, zonas que não têm uma presença notória do próprio Estado e não tem lá os ruandeses ou moçambicanos. Então, é aí onde os terroristas, de facto, colocavam as suas bases e faziam as suas manobras para poder, de facto, efetivar aquilo que são as suas incursões. Em algum momento, se nós olharmos ou revisitarmos o manancial estratégico do ponto de vista militar, pode ter sido uma estratégia para não criar cinturões de segurança a nível de Cabo Delgado que pudessem empurrar a estes terroristas para províncias como Nampula ou empurrá-los para Niassa, porque em algum momento, quando vimos que a segurança em Cabo Delgado ela estava muito de prontidão e muito ativa, vimos os terroristas a entrarem um pouco em Niassa e também a entrarem em Nampula em busca de novos canais para poder, de facto, se reabastecer e se reposicionar para
para dar continuidade àquilo que são as suas atividades. Mas aqui eu creio que este pronunciamento por parte do Ruanda, desta possível saída, abre uma janela de oportunidade para o Estado moçambicano. Aqui, diante disto, nós temos duas reflexões. A primeira reflexão é garantir a permanência dos megaprojetos em Cabo Delgado e o controle total. Ou seja, quando falo do controle, é que quando a insurgência pode-se continuar a explorar os recursos em Cabo Delgado, mas sem controle do Estado moçambicano. Então, é preciso que, em algum momento, tenhamos a capacidade de garantir segurança, mas também de ter controle de todos os processos diários ou atividades diárias desses megaprojetos. Então, na mesa está, de facto, esta janela de oportunidade de nós termos esta atenção, do ponto de vista de segurança, mas também de controle de atividades. O outro ponto é a questão de nós capacitarmos as nossas forças para que estas consigam, de facto, corresponder a eventuais problemas similares. Por que é que eu digo isto? É que Moçambique é um Estado que advém de uma natureza de guerrilha. Então, sendo um Estado que advém de uma natureza de guerrilha, significa que criou, basicamente, estratégias para poder combater exércitos formais usando métodos de guerrilha. Então, quando estamos perante esse tipo de situação, significa que temos que procurar experiência de exércitos formais para nos passarem o recado ou o legado de como lidar com exércitos irregulares do tipo guerrilha, porque o que temos em Cabo Delgado é um exército irregular, ou seja, são pessoas que não têm, de facto, estratégias cientificamente estabelecidas para poder efetivar aquilo que são as suas incursões. Então, em algum momento tivemos esse desafio. Então, é um desafio que deve ser buscado para robustecer as nossas forças, preparar forças para questões de terrorismo, para questões de insurgência, para que elas consigam, de facto, corresponder a um nível desejado e garantam a segurança nos pontos onde temos os megaprojetos, mas em todo o território nacional. Ou seja, a melhor forma de persuadir males externos é através da demonstração de atividades intensas de controle e de segurança do próprio Estado. Sem essas atividades, sem essas atenções, será sempre difícil que, de facto, Moçambique consiga de facto, efetivar a questão de segurança a nível interno. Então, abre-se essas oportunidades. Mas também há um risco. É preciso também olharmos para o risco. O risco é Ruanda retira-se e há um recrudescimento do terrorismo a nível de Cabo Delgado. Ou seja, aqui vamos entrar no emaranhado do famoso discurso político que dá a entender que, de facto, a nossa retirada deixou uma lacuna e é, de facto, esta lacuna que tem propiciado o recrudescimento ou aprofundamento do terrorismo a nível do vosso território. Ou seja, garantir que a dependência devia ter sido permanente e não, de facto, periódica. Então, é preciso que haja uma reflexão em torno disso também, porque é um risco que estamos a correr e se este financiamento da União Europeia, de facto, ela for eliminada, é preciso arranjar canais para garantir que as próprias forças de defesa e segurança tenham mais capacidade dentro delas e que tenham um setor que vai ser criado para poder unicamente, exclusivamente combater e proteger locais onde temos megaprojetos. Mas devem ser pessoas altamente equipadas, que não tenham problemas de pensar em salários no final do mês, porque não será possível, de facto, garantir que este mesmo indivíduo assegure uma determinada zona ou região enquanto tem problemas estomacais. E o maior problema que devemos também refletir nele neste momento é: podemos ter todos os elementos garantidos a nível de segurança, mas se os próprios megaprojetos não conseguem responder à questão social, sempre vamos fracassar. Ou seja, é preciso que esses processos tenham legitimidade para que o povo os legitime. Preciso que o povo aceite
os processos todos que advêm do Estado, porque caso não, sempre vamos fracassar e teremos uma segurança deficitária, porque o povo tem uma percepção de que se calhar o Ruanda pode estar a fazer bem e nós se calhar não estamos a ter devidamente a atenção do ponto de vista dos pontos onde estão os terroristas, porque podem estar a aliciar populações com pagamento de algum tipo de dinheiro, com garantias de suposta segurança. Então é preciso que haja muita atenção nesses pontos para que Moçambique de facto não caia numa eternização de dependência externa e um intervalo da nossa soberania do ponto de vista de garantir a securitização do nosso Estado. Muito Olha, bem. é assim, Sim, eu acho aqui que o país mergulhou-se num beco sem saída, porque o que pode acontecer aqui, depois da saída desses ruandeses, eles, por exemplo, quererem ver o terrorismo agudizar-se em Cabo Delgado, por forma a obter tal protagonismo de que nós é que efetivamente estávamos a garantir a defesa e segurança de Cabo Delgado. Os ruandeses não têm um bom senso. Neste momento, os ruandeses estão a desestabilizar um país irmão, que é a República Democrática do Congo, dando apoio ao movimento militar rebelde M23. Até que medida em que os ruandeses têm boas intenções no nosso país. Veja só, uma das reclamações é que também existem faturas pendentes que o governo, o Estado moçambicano, não está a conseguir pagar aos ruandeses. Então, o que vai acontecer aqui? Daqui a pouco vai arrebentar novamente a situação de dívidas ocultas para este país. E havemos novamente numa situação de guerra aqui com relação a esses valores de como é que o país vai poder pagar a essas dívidas que está a contrair neste momento para poder pagar a esses ruandeses. Porque não tem, se efetivamente esses relatos que indicam de que o Estado moçambicano tem dívida com os ruandeses, há faturas pendentes que ainda não foram pagas pelo Estado moçambicano aos ruandeses, para além dos valores ínfimos que os ruandeses consideram que estão a receber. Então, como que esse país vai ficar? E a outra coisa é o seguinte, a União Europeia sabe muito bem as condições de produtividade no nosso país, mas mesmo assim tem estado a aceitar, a nos emprestar valores e até valores que não passam pela Assembleia da República para aprovação. Por exemplo, essa questão da presença dos ruandeses em Moçambique não passou pela análise da Assembleia da República. E a União Europeia, ela, ao meter a sua mão nisto, sabendo de que a entrada de um exército num país passa pela aprovação da Assembleia da República, a União Europeia acaba aqui exercendo um papel de bandido. Não há como. Da mesma maneira, aqueles que, os nossos nacionais, que autorizaram a entrada dos ruandeses sem ter passado pela Assembleia da República, também são bandidos. E nós estamos aqui perante dois bandidos que estão a desgraçar este país. Não há como um país meter uma... Não é mau ter uma parceria com outros exércitos, mas as parcerias de exércitos, a parceria de qualquer grupo militar estrangeiro que possa entrar no país, deve passar necessariamente por um debate na Assembleia da República, que são representantes do povo. Não passou isso. Será que a União Europeia não colocou uma condição de poder estar a transferir esses valores aos ruandeses sem que tenha apresentado evidência de que o Estado moçambicano autorizou através da Assembleia da República? Então todos eles são bandidos e estão a desgraçar este país. É triste o que está a acontecer. Muito bem. Professor Pangué, descrever esta situação em relação a este tema como triste, no entanto, porque o tempo já vai nos deixando aos bocadinhos, nós vamos transitar já para
o quarto tema. É claro que, caso o tempo venha a nos ajudar, tal como esperamos, vamos poder fazer uma análise um bocadinho mais profunda sobre os temas que nós estivemos a rolar, de forma sintetizada. No entanto, magnífico reitor, falando em relação ao quarto tema, despedimento em massa na empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Estamos a falar de uma companhia de bandeira e este despedimento está a gerar descontentamento, tal como era de se esperar. Não há nenhum empregado que deseja ser despedido e fique contente. Como é que olha para isto e será que era uma situação realmente necessária ou podia ser evitada? Bom, eu penso que o problema que está acontecendo na LAM é um problema que começara em Moçambique na década de 80, com as privatizações. Os processos, quando estão mal conduzidos, dá nisso. Portanto, a questão de reestruturar a empresa LAM não é um problema. O problema é que não foram obedecidas as normas. É como essa questão da Mosal. A Mosal determinou que tem que fechar, mas não observou as normas para que se chegue a esse ponto. É muito bom que a nossa LAM se reestruture, colocar novos produtos, não é? Mas tem que obedecer às normas. Eu penso que esse processo da LAM vai cair também na Procuradoria-Geral da República, por causa das formas. E também temos aí, eu tenho acompanhado através de redes sociais, mídias, aí, etc., a falar de que os critérios não são claros a quem se deve despedir. Daí vai aquela questão que é o nosso prato do dia a dia, que é a questão da corrupção, que é a troca de favores. Num setor técnico, num setor administrativo, preferem levar a pessoa com menos capacidade, com menos qualidades de formação, e, por outro lado, está-se a recrutar pessoas para a ocupação das vagas. Então, esse processo, repito, é uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa reestruturar a nossa LAM. Mas lembre-se que também a LAM, pelo menos até no passado, já nos demonstrou que a questão de desvio de fundos da empresa LAM era uma constante PI 3,14. Era um PI. Qualquer que fosse nomeado para lá sabia que tem sacos lá. E isso foi encarecendo a própria instituição. Por isso que na minha opinião, o meu conselho é que façamos sim a reestruturação. Claro, sempre quando há coisas novas para se introduzir, é aquela questão da lei da negação e negação, que é uma corrente filosófica muito importante. Mas é na base dessa lei, da lei da negação e negação, que há desenvolvimento. Manter lá o número de trabalhadores e pensamos que vamos fazer a reestruturação, não sei se vamos conseguir, mas reestruturar, reduzindo algum número razoável de pessoas, sim, obedecendo sempre à norma, à lei do trabalho em Moçambique. Muito bem, mas magnífico reitor, fala sobre a necessidade de reestruturação. Será que há de fato um plano de reestruturação credível ou apenas a existência de medidas de contenção? Bom, quer dizer, medida de contenção, reestruturação versus medida de contenção, reestruturação versus medida de contenção. Note que neste pouco tempo que nós estamos, do ano passado, 2024 até hoje, já teve lá uma comissão estrangeira a ser gerida LAM. E isso era numa perspectiva de contenção. Mas estaria a fazer-se contenção. Quando é que se pagava a um funcionário estrangeiro cá em Moçambique, na LAM? O que se trouxe
como elemento fundamental, como se chama? O know-how. O que trouxe? Então, era preciso também termos esse tipo de informações. A reestruturação, sim, é necessário. Temos muitas posições ocupacionais de direção. Há possibilidade de reestruturar. Em vez de ter tantas estruturas ali, direção PCAES, executivo, não executivo, depois temos direções comerciais, direções de operações. Então, há uma forma. É possível reestruturar assim, de modo que a empresa seja mais sustentável. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Professor Pangaia, é possível sim reestruturar para que a empresa seja mais sustentável? São as palavras do magnífico reitor. E, aparentemente não há dúvidas sobre o Estado continuar a financiar esta mesma empresa para a manter. No entanto, quais outras soluções que são necessárias para garantir que, de fato, tal como disse o magnífico reitor, esta empresa seja sustentável e não seja uma despesa? É o seguinte, a reestruturação ela é bem-vinda porque nos últimos anos nós temos estado a assistir criação de vários setores para acomodar inúteis nas instituições. É o que nós temos estado a ver. Não é por acaso que cada dia está-se a criar órgãos que se sobrepõem a atividades e não se sabe efetivamente quem é responsável de quê. O limite das atribuições de cada uma das instituições é, de certa maneira, imaginária e bastante difícil de poder encontrar. Então, é isso que fez com que a LAM tivesse excesso de pessoal. E, igualmente, essa questão de aqueles que estavam lá como dirigentes, tendo amigos, tendo filhos, tendo irmãos desempregados, mesmo não havendo nenhuma vaga, permitia ele ali assim, estava lá. Razão pela qual que hoje, nesse processo de reestruturação, a LAM pretende dispensar 80 funcionários para poder reduzir o custo de leasing, dependência também de muitos gastos em termos de salários para essas pessoas que praticamente nada fazem. Sobretudo atendendo a demanda hoje das novas tecnologias que substituíram muitas atividades manuais. Então já não se justificava o número de colaboradores que a LAM lá possui. Não é LAM só. Eu tenho estado a sentir vergonha com os colaboradores do Conselho Municipal. Você consegue notar um troço de mais ou menos 100 metros. Está lá um batalhão de funcionários do Conselho Municipal a poder tirar capim. Não faz sentido aquilo. Eu até um dia... Olha, o Conselho Municipal precisa de poder igualmente fazer uma reestruturação e reduzir a mão de obra. Cerca de 200, 250 funcionários para um troço de pelo menos 100 metros a capinar. E você vê aí, muitos deles estão aí ao telefone, outros estão sei lá o quê, e terminado o dia, há um espaço de... Vamos lá, tenham experiência os camponeses, só 3. Qual é a área que eles conseguem cultivar? 3 a 4 ou 5 membros da família. Mas o Conselho Municipal consegue empregar 100 colaboradores, 8 horas de tempo, a poder estar a capinar um espaço de pelo menos 100 metros apenas nessa drenagem. Aquele é o exemplo que nós vamos encontrar em todas as instituições públicas. Tem muito pessoal ósseo nas instituições públicas, principalmente no Ministério da Administração Estatal Função Pública. No Ministério da Administração Estatal Função Pública, todo aquele que foi nomeado um administrador, quando ele cessa, é armazenado lá. Ele foi no governador, cessa, voltou lá. Vai encontrar muitos que estão ali pura simplesmente a passear. Aquilo é um covil de, sei lá, de indivíduos que estão a sugar o erário público sem fazer nada. Impisa ele como sendo um porta-voz, por acaso ele ultimamente ele está a trazer alguma modificação
continua assim em pista, e valeu a pena. Eu e assisti nas perguntas e respostas no último Conselho de Ministros e mostrou claramente que você conhece, afinal de contas, algumas situações. Mas isso é com base em... Nós vamos continuar a puxar a tua orelha e acredito que vai melhorar cada vez mais. Mas estás de parabéns e continua assim. Mas também tem que verificar esse covil de gente que está lá no seu ministério que praticamente não está a fazer nada. Se é que não existe mais atividades, então ou coloca-se nos outros ministérios ou mesmo encontre forma de uma reestruturação, porque se nós hoje estamos a reclamar a questão da massa salarial, por estarmos a pagar pessoal ósseo, tem que se encontrar uma medida para isso. A LAM está de parabéns, de fato, ao fazer isso. Ela tem que reduzir o número de pessoal que está lá para poder termos uma empresa que possa... E isso, o que está a acontecer? Razão pela qual os bilhetes de passagem hoje é uma fortuna para poder viajar aqui internamente. É uma fortuna. Por que disso tudo? É só para podermos continuar a pagar a esses improdutivos que estão ali. Muito bem. É chato. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangueia. Passo então para si, caríssimo Lungo, o último a intervir, pois tenho indicações de que o tempo já vai nos deixando e daqui a mais um pouco, cerca de 10 minutos, vamos estar a encerrar esta transmissão. Caríssimo Lungo, já para encerrar mesmo, privatização, parceria estratégica ou liquidação, do que realmente a LAM precisa? Eu insisto mesmo nesta pergunta porque possivelmente a resposta vai ajudar as outras empresas públicas que possam estar a passar pelo mesmo problema. Bem, só queria aproveitar aqui uma deixa do professor Pangueia. Falou dos funcionários do município. Há um grupo que, de facto, isso é uma denúncia, há um grupo que fica na Escola 3 de Fevereiro, na Avenida Martins da Machava. Aquele grupo fica a cobrar dinheiro todos os chapeiros que passam por ali. É como se fosse uma portagem. Então, eu creio que eles estão a minar as boas práticas que nós tentamos, de facto, trazer para o povo moçambicano. É preciso que as entidades competentes do município olhem, e são mesmo as pessoas todos os dias. Não há uma, se fosse trabalho, íamos perceber porque iam alternar as pessoas, mas como não é trabalho, é uma cobrança fora aquilo que a instituição manda como Conselho Municipal. É um assunto individual deles. Eles estão ali todos os dias a cobrar os chapeiros. Ou seja, os chapeiros já têm que pagar os famosos mojeiros, aqueles que chamam as pessoas para entrar no chapa, e depois têm que pagar àqueles prevaricadores que usam do uniforme do município para fazer das suas nas nossas vias públicas. Então, eu, de facto, exorto as entidades do próprio município a intervir no assunto que é está preciso ali. Identificar, estamos a falar do Conselho Municipal de Maputo. Da cidade de Maputo. Sim, na pessoa de Razak Manique. Sim. Muito bem. Aqui temos que indicar que ele tem que rever isso. Sim. Não pode, efetivamente, você chega num sítio, encontra eles sempre lá, aquilo é portagem, não é só lá. Muito bem. Sim. Várias Tem vários paragens estão aí a cobrar. Essa situação de multidão de gente para poder estar a limpar um certo troço, ali na drenagem, um certo troço de 50 a 100 metros, mais de 200 pessoas estão ali a conversar, termina o dia, estão indo para casa. Então essas questões têm que ser revistas. Muito bem. Razak Manique, verifique lá isso. Muito bem. Caríssimo Lungo, pode terminar. Sim. Então, a situação que temos verificado na LAM ou na LAM é, de facto, uma reestruturação. E é uma reestruturação que começou, de facto, ainda no ano transato, a dar alguns sinais de que, de facto, caminhávamos para esta dimensão de despedir-se boa parte dos funcionários, porque se formos a ver, se o topo tinha esses problemas, significa que também a base funcionava com alguns defeitos. Quando falamos de defeitos, nós estamos a falar no sentido produtivo, mas no sentido de alimentar esses esquemas que existiam ali dentro. Então, daí que propiciar um ambiente para poder, de facto, em algum momento, serem despedidos. O outro, porém, é que a própria balança de pagamentos da LAM já não consegue satisfazer a moldura funcional que tem dentro da sua instituição. Então é preciso diminuir, porque os próprios trabalhadores criaram este cenário de desgaste da própria instituição. Ela tornou-se um peso para o Estado, daí que hoje temos portos de Moçambique, temos caminhos de ferros a tentar suportar, e são essas duas entidades que mencionei
que pagam o salário de alguns gestores de topo dentro da própria LAM. Então, é um processo que este processo, de facto, vai trazer alguns prejuízos do ponto de vista de perda de posto de trabalho, mas é preciso compreendermos que é uma questão necessária. E da LAM eu creio que deve-se partir para as outras instituições, porque está cheio de pessoas que de facto são improdutivas, não produzem nada, só ocupam um espaço e no final do dia os processos no Estado ficam paralisados, nada anda por causa desse tipo de pessoas. Então é preciso eliminar as gorduras, essa massa improdutiva, eu creio que deve sair para ceder o espaço àqueles que de facto querem contribuir para esse Estado. Mas atenção, essas pessoas vão trazer muitos prejuízos para o próprio Estado, porque quando são retiradas, devem ser indemnizadas. E aquele posto deve vir alguém a ocupar. Então o Estado passa a ter duas despesas. Pagar a indemnização do indivíduo e o outro pagar novo salário do indivíduo que foi contratado. Então é preciso pensarmos nas nossas atitudes dentro das instituições públicas para que mudemos o nosso país devidamente, como todos nós falamos nas conversas de café, nos chapas, nos mercados. Aquilo que nós queremos depende muito de nós para que conheça de facto uma alteração. Talvez Muito só para assessorar o Apenas pessoal um que vai minuto, estar professor sendo Pinheiro. despedido Apenas neste momento. Um minuto só. Exato. Nós não estamos aqui, vocês não são culpados que estão sendo retirados, nem é uma questão de que não temos sensibilidade pelo fato de haver esse despedimento. Mas há necessidade de institucionalmente poder corrigir o cenário que está acontecendo. Há uma saída aqui. Vão ser despedidos e terão, neste momento, a indemnização. Aproveite das indemnizações que vão receber para abrir negócios. Não devem pegar, isso é extensivo até aos 1.050 colaboradores da Musal, que também receberam indemnizações, de certa maneira até gordurosas. Vocês também da LM, dentre vários outros, vão receber indemnizações. Peguem essas indemnizações, vão abrir negócio, vão investir em algo que vai sustentar-vos o resto da vida. O mal pode ser de que depois dessa indemnização, ou apenas ficar a pensar nos prejuízos que vocês vão ter por terem sido despedidos e pegar esses valores, refugiarem-se ao álcool, refugiarem-se ao tabaco, refugiarem-se aos amantes e no fim de 2, 3 meses já não ter absolutamente nada. Então, não façam isso. Procurem forma de pegar esses valores e investir em algo que vai manter a vossa renda o mínimo de cada mês. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Panguei. Agradeço também a si, magnífico reitor, como também ao Dr. Mulungo pelas suas intervenções trazidas nesta mesa do debate político, edição de sexta-feira, por acaso a única da semana. Apesar de ser a única, é uma edição extremamente rica em que as diversas abordagens trazem propostas de soluções para que aquele que tem a faca e o queijo na mão, alguma coisa possa fazer para alterar ou melhorar o panorama político, social, até mesmo no contexto da segurança e saúde que persiste atualmente no território nacional. Nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima sexta-feira, à mesma hora, com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Obviamente, temas que marcam a atualidade nacional e fazem parte daquela que é a grelha de preocupações de quem está realmente preocupado em ver o Moçambique melhor no dia de amanhã. Nós vamos, mas como bem disse, prometemos voltar. Para já, desejamos que o seu final de semana seja altamente abençoado e que fique bem. Melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.